A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja do for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Como está escrito na Bíblia Sagrada, e o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Pois nos verdadeiros ministérios de sorteios do Senhor Jesus Cristo, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, que o prêmio somado é de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma forma de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais, que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar um vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Escolha o seu número, o número de 1 a 70, para você receber o seu livro e o seu capítulo para a sua meditação nesse dia. Glória ao Senhor. Todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início à ministração dos 2 primeiros livros de hoje e do sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos sorteios dos 2 primeiros livros de hoje. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Lembrando que quando nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Tessalonicenses, vamos ao capítulo. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos.
Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito na fé e na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos firme em toda boa obra e palavra. Glórias ao Senhor Deus. Segundo o livro de hoje é Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Que contém 30 versículos. Amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 6. Sejam todos muito bem-vindos. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis e seguidores do Espírito dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Palavra, é o que eu penso em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel
para ter 100 vezes mais. Como o Senhor Jesus disse, confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. (14, 58, 13 e 57), 14, 58, 13 e 57 são os primeiros rebanhos de hoje. 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Seja você também parte desses rebanhos. Deuteronômio capítulo 21 para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 54. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos e você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 21 do livro de Deuteronômio contém 23 versículos. Os filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora o castigue não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Zacarias, capítulo 12, contém 14 versículos. Luto por aquele que três passaram sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. Glórias ao Senhor Deus. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Seja muito bem-vindo, Cassiane, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2, Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos.
Malaquias capítulo 2. Advertências aos sacerdotes. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha de ti e as mulheres da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, em carne e espírito são dele, e por somente um, ele buscava uma descendência piedosa, portanto, cuidável de vós mesmo, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência em suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. 12:60, 11:59. 12:60, 11:59. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 3, 2 Samuel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Capítulo 3 contém 39 versículos. Davi firma-se no poder. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi ia se fortalecendo, mas os da família de Saul iam se enfraquecendo. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. O seu primogênito foi Aminon, e Ainoã, a Jasleta. O segundo, Quileabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37, 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Fiel esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não pecador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Deus? 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a este profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, de todas as duas palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Glórias ao Senhor Deus.
26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Gálatas com 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 4, para o rebanho santo de número 26, de número 46, de número 25 e 45. Você que escolheu ser parte desse rebanho vai meditar hoje no livro de Gálatas, capítulo 4, que contém 31 versículos. O Evangelho isenta-nos da lei. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar não os fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para esses rebanhos. Filemão com 1 capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. 2,71 e 69, 2,71 e 69. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou apresentar para vocês agora uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13,
Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história. Seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 19, 1 Crônicas, capítulo 19, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 19 contém 19 versículos. A batalha contra os amonitas. Depois disso morreu Naás, rei dos filhos de Amon. O seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso para comigo. Então Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, Anum, para os consolarem, disseram os líderes dos filhos de Amon a Anum: pensas que Davi está honrando teu pai ao enviar consoladores? Não vieram os servos dele a ti para observar, para confundir e para espiar a terra? Por isso Anum prendeu os servos de Davi, rapou-lhes a barba, cortou-lhes as roupas pelo meio até o alto da coxa e os mandou embora. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Isaías com 66 capítulos. Isaías, capítulo 52. Que contém 15 versículos. O sofrimento e a glória do Messias. Vede, o meu servo procederá, com prudência será engrandecido, elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Capítulo 11 contém 54 versículos. O Senhor Jesus censura os fariseus e os mestres da lei. Estando ele ainda falando, convidou-lhes os fariseus para jantar com ele.
E entrando tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se, vendo que não se falava antes do jantar. O Senhor, porém, lhe disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de ganância e maldade. Loucos, o que fez exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos. Os deveres do que prestam serviços ao trem. Para isso foi chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Contém 29 versículos. O trabalho e o combate de Paulo. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que foi concedida para convosco, para cumprir a palavra do Senhor Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles o Senhor Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de 2 Coríntios contém 24 versículos. A colheita para os santos pobres de Judeia. E agora, irmão, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas poses, o que eu me testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos o privilégio de participarem deste serviço, que se faziam para com os santos. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 7, Marcos capítulo 7,
que contém 37 versículos. A mulher Ciro-fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega de origem Ciro-fenícia e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe o Senhor Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra, nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra o adorarão. Talvez vós, o etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis capítulo 9 para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. A aliança do Senhor Deus com Noé. Abençoou o Senhor Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se mover sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não temereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas e de todo animal, o requererei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um, requererei a vida do homem. 14, 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Segunda Crônicas, são 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 25. Contém 28 versículos. Amazias, rei de Judá, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não entereza de coração. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés: como o Senhor ordenou, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 7. Fiel Senhor Deus e nosso Santíssimo Pai Celestial,
Eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a tua administração da tua santa palavra através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, que todas as vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. É o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos, e o livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6, é o penúltimo livro de hoje, que contém 22 versículos. Término e consagração do templo. Então Tatenai, governador da região oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram com toda a diligência, conforme o que decretara o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sobre a geração do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato do Senhor Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, do 6º ano do reinado do rei Dário. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 5. Amós, capítulo 5, que contém 27 versículos. Lamentação chamada ao arrependimento. Ouviste a palavra que levanta como uma lamentação sobre vós, ó nação de Israel. A viagem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a nação de Israel. Assim diz o Senhor, a nação de Israel, buscai-me e vivei. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Enquanto você mentaliza, eu vou ler para vocês mais um dos nossos desafios que as igrejas e canais nós estamos apresentando. Esse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. 2, sacerdote. 3, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4, oração. 5, orar. 6, dízimos. 7, em um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 5, a mensagem para você está no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 18, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Você que mentalizou o 4, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 12. Você que mentalizou o 10, Malaquias, capítulo 2. O 19, 2 Samuel, capítulo 3. O 20, 1 Timóteo, capítulo 3. O 9, o livro de Judas, com um capítulo.
O 3, Gálatas capítulo 4. O 1, o livro de Filemão. O 6, você que mentalizou o 6, 1 Crônicas capítulo 19. Você que mentalizou o 8, Isaías capítulo 52. Você que mentalizou o 13, Lucas capítulo 11. Você que mentalizou o 2, 1 Pedro capítulo 2. Você que mentalizou o 11, Colossenses capítulo 1. Você que mentalizou o 15, 2 Coríntios capítulo 8. Você que mentalizou o 14, Marcos capítulo 7. Você que mentalizou o 22, Sofonias capítulo 2. Você que mentalizou o 17, Gênesis capítulo 9. Você que mentalizou o 7, 2 Crônicas capítulo 25. Você que mentalizou o 16, Esdras capítulo 6. Você que mentalizou o 21, Amós capítulo 5. E eu irei apresentar para vocês agora mais uma das denúncias. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João capítulo 3, versículos 3 a 9. João capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos
Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Eu vou ler mais uma vez para todos vocês. Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiver medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, 2 Tessalonicenses 2, o 12, Filipenses 2, o 18, Deuteronômio 21, o 4, Zacarias 12, o 10, Malaquias 2, o 19, 2 Samuel 3, o 20, 1 Timóteo 3, o 9, Judas, o 3, Gálatas 4, 1, Filemon, o 6, 1 Crônica 19, o 8, Isaías 52, o 13, Lucas 11, o 2, 2 Pedro, 1 Pedro 2, o 11, Colossenses 1, o 15, 2 Coríntios 8, o 14, Marcos 7, o 22, Sofonias 2, o 17, Gênesis 9, o 7, 2 Crônicas, capítulo 25, o 16, Esdras, capítulo 6, o 21, Amós, capítulo 5. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida.